Olá, para você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Nara e esse é meu ateliê de bonecas. Um canal onde eu ensino a fazer bonecas de pano de um jeito bem fácil e hoje eu trouxe esse passo a passo de um casal bem bonitinho com a sua bebê, muito fácil de fazer, com poucos materiais. E aqui embaixo tem uma base, eu fiz uma caixinha de leite, olha só, para que você possa encostar na parede, colocar no nicho, enfim. É uma ótima dica aí para você incluir no seu catálogo, oferecer aos clientes. E vamos lá, o passo a passo dessa peça super fofa. Eu espero que vocês gostem. Já deixa o seu like para não esquecer, tá? Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu for postando aqui no canal para vocês. E vamos lá, o passo a passo. Bom, vamos começar aqui pelos braços. Eu tenho o tricoline 100% algodão e tô usando o tecido de algodão cru, tá? Se você quiser fazer, por exemplo, o bonequinho de pele negra ou a boneca, enfim, você pode usar o tricoline 100% algodão num tom de pele que você quiser, tá? Então, aqui, ó, eu já risquei. Esse molde, ele tem uma marcação aqui onde você vai dobrar. Então, não se preocupa, esse daqui é só o meu rascunho para vocês, vai estar numa folha em branco, escaneada, tudo bonitinho para imprimir. Então, é só dobrar aqui, e essa parte de cima do braço, você vai riscar no tricoline dobrado. Ele tá aqui, direito com direito, risca essa parte de cima, e depois você vai recortar, deixando uma margem que pode ser de meio ou de 1 centímetro, tá? Uma margem de costura. Aqui, na parte de baixo, da mesma forma, coloca o tecido, risca e depois recorta, deixando uma margem de costura. No caso do braço da boneca, eu quis colocar um detalhe, um pedacinho de bico bordado, mas é opcional. Se não quiser, não tem problema. Mas eu acho que vai ficar um charme a mais na bonequinha. Então, eu peguei retalhos, tá? Então, pega esses retalhos aí de bico bordado, rendado que você tiver, e ao invés de jogar no lixo, você guarda para fazer essas peças menores. Então, tudo isso aqui provavelmente iria para o lixo, eu guardo e olha aí, servindo, né? Então, eu coloquei o bico aqui, ó, na parte direita e fiz uma costura com retrocesso no começo e no final, aqui da mesma forma, ó. Seguindo o risco do próprio molde, eu coloquei o bico aqui em cima e costurei, tá? Ficou assim. Aí, o que é que a gente vai fazer? Vai pegar uma dessas partes estampada e vai unir direito com essa parte aqui, ó. Simples assim. Deixa alinhada essa parte aqui, ó, do bracinho com a parte de cima. E pode fazer uma costura em cima da primeira que você fez, para prender o bico, tá bom? Segue essa mesma costura, sempre com retrocesso no começo e no final. E depois que costurar, você vem com a outra parte e faz a mesma coisa, tá? Vai fazer essa costura. Aqui também, ó. Deixa alinhado. Agora é só fazer essa costura aqui, ó, em cima dessa outra. Para depois unir as duas partes. Depois que finalizar essas costuras, é só unir direito com direito para poder finalizar a peça com uma costura prendendo tudo, da forma que eu vou fazer aqui no bracinho do boneco. No caso dele foi mais fácil porque não tinha nenhum bico rendado para incluir aqui. Então, gente, só fiz isso aqui, ó. Uni direito com direito, passei a costura aqui também. E agora é só unir, ó. Alfineta tudo para facilitar, lembrando de alinhar bem esse encontro das costuras, ó, para ficar bem bonitinho.
o acabamento ficar perfeito, ó. Então, alinha bem, alfineta e depois você vai fazer uma costura com retrocesso no começo e no final, deixando uma abertura para desvirar. Ó, eu deixei para riscar aqui do lado, ó. Então, aqui eu fiz um pontinho, aqui também. Então, eu vou iniciar a costura aqui, ó, com retrocesso, sigo em cima do risco, até chegar aqui, fazendo retrocesso novamente para poder desvirar, tá bom? Mas é basicamente isso, costurou, desvira por essa abertura e é só encher com a fibra e fechar com uma costura simples. Então, eu vou para a máquina e volto já já para mostrar para vocês. Já costurei, depois desvirei pela abertura que ficou aqui do lado e ficam assim, ó. Bem bonitinhos, né? Agora é só reservar. E aqui, gente, eu tenho o algodão cru e também o tricoline 100% algodão, e aqui eu posicionei esse molde, tá? Então, primeiro, vocês vão dobrar essa parte aqui do pescoço. Então, aqui vai ser a parte do boneco e aqui é da boneca. Essa parte do pescocinho dela, você vai dobrar e vai riscar sobre o tecido dobrado. Risca e recorta, deixando uma margem de costura, tá bom? E depois vai dobrar aqui, ó, ao meio, para riscar apenas o lado dela. Então, dobra o pescoço, porque a gente já riscou aqui, e é só riscar a metade em cima do tricoline dobrado. Então, aqui tá direito com direito. E risquei apenas a parte dela, só que a parte do corpo, né? Sem o pescoço aqui. Risquei e recortei, deixando uma margem de costura de mais ou menos 1 centímetro, tá? Tá aqui. Aqui a parte do pescoço. E o que é que a gente vai fazer? Vai pegar essa parte do pescoço e colocar direito com direito para passar uma costura com retrocesso no começo e no final aqui, ó, tá? Ou aqui ou por esse lado, tanto faz, em cima do risco, tá bom? Eu vou fazer isso nessa parte e do outro lado também, da mesma forma. É só repetir esse processo de costura, ó. Aqui também, direito com direito. Alfineta e costura. Depois que fizer isso, é só reservar, tá bom? Agora, pega a outra parte do molde, vai estar dobrada aqui, o pescoço também, porque já riscou aqui nessa parte do algodão cru, e vai riscar o lado dele, tecido dobrado, direito com direito. Pega só a metade e risca, tá? Risquei e depois recortei, deixando uma margem de costura. Fica assim, tá? Aí, vai fazer a mesma coisa. Pega o tecido do pescoço, aqui com o do busto, alfineta e faz uma costura em cima do risco. Aqui do outro lado, da mesma forma, tá? Não é difícil, porque a gente vê esse molde assim todo esquisito e fica pensando que tem muita coisa para fazer, e não é. É basicamente o corpo e os dois bracinhos e a cabeça. Então, nada difícil, não precisa também de tantos tecidos.
Você pode até usar retalhos aí, esses pedacinhos menores, para poder fazer essa peça. Aqui você vai costurar do outro lado da mesma forma, sempre com retrocesso no começo e no final, e vai reservar. Não costura agora essa outra parte, tá bom? Primeiro faz essas costuras aqui pra gente dar continuidade. Já costurei, olha só. Agora, você vai pegar essa parte aqui, ó, e vai unir pela base, tá? A linha pela parte de baixo. Aqui, ó. E vai fazer uma costura usando uma parte dele e outra parte dela, tá? E você vai fazer uma costura, deixa eu tirar essa parte aqui, apenas nesse meio, tá? Então, aqui, ó, você vai fazer uma costurinha começando com retrocesso no começo e no final. Quando abrir, vai ficar assim, tá? Com a outra parte, você faz a mesma coisa. Pega essa partezinha do meio e vai costurar a linha primeiro aqui, ó. Essa parte da caixinha de leite. Deixa alinhada. E depois vai fazer uma costurinha apenas nessa parte do meio, com retrocesso no começo e no final, tá bom? Apenas aqui. Faz isso nas outras partes também. Bom, já fiz a costura no meio, unindo todas essas partes, e agora você vai alinhar. Deixar aqui direito com direito, costura com costura, tudo bem alinhado. E vai fazer uma costura começando daqui, do pescocinho dele, aqui no começo, com retrocesso, vai seguindo a costura em cima do risco e finaliza aqui, pode passar direto, tá? Aqui no finalzinho do corte, com retrocesso novamente. Depois, pula pra cá. Aqui no comecinho do tecido, vai com retrocesso novamente, segue em cima do risco, costurando até aqui, faz retrocesso também. Depois, faz a mesma coisa desse lado, tá bom? Começa a costura aqui e vem seguindo, vai seguindo em cima do risco, depois sobe aqui, emendando com o pescocinho dele e finaliza aqui também, fazendo o retrocesso para poder a gente finalizar essa parte de baixo, tá? Então, com todas essas partes costuradas, aí sim a gente vai fazer a famosa caixinha de leite, que é para dar profundidade nessa parte de baixo do corpinho deles. Essa parte fica aberta sem costura nenhuma, tá? Recapitulando, começa ali a costura, para, depois pula para cá para base, tá bom? Depois começa aqui também de novo e vai fazendo e deixando essas duas partes aqui abertas. Vou para a máquina, depois eu volto para mostrar como é que a gente vai finalizar essa peça. Bom, agora que eu já terminei de costurar, aqui ó, já tá tudo costurado ao redor e na base, você vai fazer a costura da caixinha de leite. No lado dele eu já fiz aqui, mas eu vou mostrar na parte dela, para vocês verem como é fácil. Se você nunca fez, preste atenção. Aqui, ó, como ficou aberto, sem nenhuma costura, você vai abrir dessa forma, ó. Assim. E vai unir costura com costura, tá? Deixa bem alinhado. E depois vai fazer uma costura, pode até seguir esse risco aqui, ó. Você vai fazer uma costura com retrocesso no começo e no final, assim, tá?
passa essa costura e depois você vai ver que ao desvirar vai ficar uma profundidade aqui na base. Então, a intenção é que essa peça, ela possa ficar encostada em alguma coisa. Então, não tem perninhas, é uma coisa assim, uma peça única, só que com uma base embaixo para você decorar o seu ateliê ou presentear um casal de amigos. Enfim, você faz com a característica deles. Ou então, dois irmãos, né? Duas crianças aí, você coloca as características, tom de pele, a cor do cabelo, tudo bonitinho, e presenteia alguém ou divulga para suas clientes. Vou fazer essa costura e depois, gente, é só desvirar. Quando tiver tudo preenchido, aí a gente fecha com uma costurinha básica à mão mesmo, essa abertura. Então é isso, vou fazer essa costura, vou desvirar e preencher com a fibra e depois eu volto para mostrar para vocês, para fazer a cabecinha, cabelo, enfim, finalizar. Já costurei, desvirei a peça pelo pescoço do boneco e fica assim, ó, depois quando preenche com a fibra, olha só, fica em pezinho. Por causa da caixinha de leite que a gente fez, né? Aí fica uma base aqui para você poder deixar em pezinho, ou se quiser encostar na parede, no nicho, enfim, tanto faz, mas a intenção era essa. Por isso que a gente faz aquela caixinha de leite embaixo, para ficar estruturada dessa forma. E, como eu havia explicado para vocês, né? Eu tinha desvirado pelo pescoço do boneco, depois fechei com uma costurinha simples mesmo, e é dessa forma que fica. Bom, os bracinhos já estão prontos também. Olha só como fica depois quando põe a fibra. Depois, é só costurar, dar uns pontinhos aqui, ó. E aqui também. E vai ficar assim, tá? Cabeça, é muito fácil de fazer. Aqui eu tenho o tecido, algodão cru dobrado. Peguei o molde da cabecinha, risquei, costurei tudo sem deixar nenhuma abertura. E depois eu fiz um corte para poder desvirar e encher com a fibra, tá? Agora é só encher e depois fechar a abertura com uma costura à mão mesmo. Aqui eu já tenho a cabecinha dele pronta. Vou preencher a dela. Aqui eu já tenho preenchida a cabeça da bebê. O processo é o mesmo, tá? A cabeça dela é um pouquinho menor, mas para fazer você faz a mesma coisa aqui que eu fiz para a cabeça dele. Bom, tá aqui. Pro corpinho do bebê, você vai pegar o tecido na estampa que você quiser, vai colocar direito com direito, vai riscar, e o processo é o mesmo da cabeça, gente. Riscou, costura sobre o risco, sempre com retrocesso no começo e no final, e depois faz um corte apenas numa parte do tecido para poder desvirar e preencher com a fibra. Então, não é nada difícil. A intenção é que aparente que o bebê tá enroladinho numa manta, enfim. Por isso que eu vou preencher e depois é só costurar aqui, ó. Tá? Depois que tiver tudo preenchido com a fibra, você costura a cabecinha sobre o corpo aqui, na parte de cima. Aqui eu já costurei a cabeça na frente do pescoço, não tem segredo nenhum, gente, é só dar uns pontinhos, tá? Eu usei a linha 10, que é um fio mais resistente, e fiz
essa costura. Agora tá bem firme o pescoço, ó, a cabeça também não fica balançando. Então, a intenção é essa, por isso que eu sempre costuro na frente do pescoço. Colei esse lacinho pra fazer tipo uma gravata pra ele, mas se não quiser colocar, não tem problema. Eu sempre tenho esses lacinhos prontos, porque a gente tá sempre precisando, né, pra decorar alguma coisa, então já tinha pronto. Vou usar esse pra colar na cabeça da bebê. Aqui tá o corpinho dela já preenchido com a fibra. E depois dei uns pontinhos, costurando aqui na frente do corpinho também, tá? E eu vou deixar pra colar o laço por último. Vou fazer os riscos do rostinho, usando a Micron 005. Se não tiver, usa o pincel, que não tem problema. Não vou usar nenhum molde, vou fazer a mão livre mesmo. Então, aqui você pega a fita métrica, coloca de uma costura a outra, exatamente na metade você põe um alfinete ou marca com lápis e marca 1 centímetro para um lado e 1 centímetro para o outro. Daí você vem e faz um risquinho, que pode ser oval, pode ser redondo. Eu quero fazer o olhinho da bebê fechado. Então, eu vou fazer só esse risquinho assim, ó. Se não tiver segurança para fazer, faz com lápis primeiro e depois você passa a caneta ou a tinta de tecido usando um pincel fino, caso não tenha caneta, tá? Ó, vou fazer assim. Vou puxar uns cílios aqui, ó, do lado. Aí, você marca mais ou menos meio centímetro abaixo desse primeiro ponto que fez e faz o narizinho, tá? Eu vou fazer como se ela estivesse dormindo, vou fazer só um pontinho aqui, como a boca dela. Mas você pode fazer ela sorrindo, tanto faz. Nessa parte, gente, é só usar a criatividade, fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Ó, vou puxar a sobrancelha, só um tracinho aqui, ó, do lado. Se não tiver, assim, se sentindo segura para fazer direto na peça, faz no retalho. Depois você testa aí, para não correr risco de errar. Mas é isso, ó. São riscos bem simples. Depois passa um blush aqui no rostinho dela, tá tudo certo. E cola o acessório. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Vou colar assim, meio inclinado, para ele ficar... tomar essa parte da cabeça dela, da testa dela. Pode fazer um laço menor, mas a intenção é fazer assim. Bem grandão. Olha que fofo, né, gente? Bem fácil de fazer. Precisa de muita coisa, não. O molde da cabecinha e do corpinho também vai estar disponível, junto com o do corpo deles, tá? Pra você fazer a sua bebê, ou o bebê, né? Você pode fazer um menininho, tanto faz. Depois eu vou passar o blush. E aqui também, para fazer os riscos nos rostinhos deles, vocês vão precisar da fita métrica, da mesma forma que eu sempre faço aqui nos vídeos. Eu coloco a fita métrica de um canto a outro aqui da costura até a outra, e na metade eu faço um pontinho e marco 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro, para poder fazer os olhos. Ó, então eu fiz um pontinho aqui no meio, é a metade da medida, né, daqui de uma costura a outra.
Aí, meio centímetro abaixo, eu já fiz um risco com lápis aqui, ó. Não dá pra ver, mas meio centímetro abaixo, eu vou fazer o narizinho. E daqui, ó, do ponto que eu fiz no meio, 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. E agora é só fazer o olhinho. Também vou fazer assim, como se eles estivessem sorrindo. Sabe quando você sorri com os olhos fechados? Eu acho bem bonitinha as bonecas assim. Então, para quem tá iniciando, é fácil. Você não vai ter dificuldade para fazer esses olhos, porque são bem simples. Olha só. Aí, vou fazer cílios também, ó. Fazer 3. Pra dar um charme aí no olhar dela. Aí, aqui embaixo, eu vou fazer a boquinha, ela sorrindo. Eu vou fazer um tracinho aqui no canto, mas se não quiser, não precisa, tá? Eu sempre gosto de fazer, mas é opcional. Aqui, ó. Bem simples, agora é só fazer a sobrancelha. Eu poderia ter feito antes de costurar a cabeça, geralmente eu faço bem antes, né? De costurar, mas tava com um pouquinho de pressa, acabei costurando logo no pescoço. Mas dá pra fazer tranquilo aqui, ó. Sobrancelha meio inclinada. Aqui do outro lado também. E pronto. Depois é só passar o blush e tá pronto o rostinho dela. Agora vamos fazer o dele, que também é usando a mesma técnica que eu usei pra fazer a dela. Então, faz o olhinho assim, ó. Tá todo mundo felizinho, né? Com o bebê no braço, todo mundo sorrindo. Então, eu resolvi fazer desse jeito já para o pessoal que tá iniciando não ter dificuldade. Se bem que eu já ensinei a fazer olhos aqui de formas bem simples, né? Olhinhos no formato oval. Já para quem tá iniciando. Aqui, ó, nariz, a boquinha. E agora a sobrancelha. Eu fico virando assim porque o tripé tá bem aqui, ó. Se não tomar cuidado, derrubo o tripé com câmera, com tudo, com o celular. Meio chatinho de fazer assim, mas eu sempre dou um jeito. Isso já vale o seu like, tá? A trabalheira que dá pra poder gravar esses vídeos, vocês não têm noção. Além de gravar, de editar, enfim. E eu vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu, pra vocês terem noção dos perrengues que a gente passa pra poder trazer conteúdo. Eu fiz o bracinho do boneco e deixei nessa cestinha aqui, ó, junto com a lã pra fazer os cabelos. E deixei a porta aberta, esqueci a porta aberta. Aí veio um dos meus gatos e roubou o meu braço. Não sei pra onde ele levou, já rodei aqui. Procurei por tudo quanto é canto e não achei o braço. Sabe lá Deus onde foi que ele colocou. E eu tive que fazer outro. Mas tudo bem, acontece.
Muito sapeca, viu? Prontinho. Passa um pouquinho de blush, se quiser, no rostinho dele. No rostinho dela eu vou passar também. Para fazer os cabelos, é bem fácil e com pouca lã, tá? Então, aqui eu tenho algumas mechas, são 3 mechas medindo mais ou menos 18 centímetros e uma mecha medindo em torno de 24 centímetros, tá? É uma de 24 e 3, no caso, com 18 centímetros. Dá um nozinho no meio, tá? E agora, vamos fazer o cabelinho dela. Lembrando que você pode fazer a boneca ou boneco do jeito que quiser. Pode fazer com a pele negra, pode fazer com cabelinho cacheado, enfim, tá? Vocês fazem do jeitinho que quiserem. Aqui eu vou fazer com essas sobrinhas, tudo isso foi sobra de cabelo, de boneca. Alguns cabelos eu faço bem longos e na hora de igualar, acaba sempre sobrando alguns fios. Daí eu vou juntando, vou igualando, fazendo as mechinhas para utilizar para outros trabalhos, né? Então, aqui eu já tinha um saco com essa quantia de lã e fui dividindo, tá? Não conto os fios. Se quiser o cabelo muito volumoso, aumenta o número de fios para cada mecha, mas eu não conto, tá bom? E aqui é pro cabelinho dela. Pro cabelo dele, eu tenho aqui algumas mechas, não tem como passar medida, porque é tudo tão pequenininho, ó. Isso daqui foram sobras de lã cacheada. Então, eu usei para fazer bonecos grandes, né? E as sobrinhas eu guardei para poder dar um nó no meio, olha só. E fazer esses pequenos tufinhos, ó. Não tem uma medida certa, eles ficam irregulares, porque, enfim, a lã tá cacheada. Mas, provavelmente iria para o lixo, então eu fiz esses pequenos tufinhos de lã para fazer o cabelinho dele. Então, o cabelo vai ser cacheado dele, mas você pode fazer liso, enfim. Faz as mechinhas na medida que você quiser, da forma que quiser, na cor que quiser, tá bom? Bom, vamos começar com o dela. Eu quero fazer um cabelinho diferente, então não vai ser Maria Chiquinha, tá? Vai ser um cabelo curtinho, mas todo solto. Então, aqui atrás, ó, eu vou colocar essas mechas menores. Vou colar o meio da mecha, assim, e vou deixar essa parte de cima solta. Então, eu vou colar apenas a parte de baixo aqui desses fios, ó, a metade da mecha. Aqui na costura, eu vou passar um pinguinho de cola. Porque é um cabelinho bem simples, a boneca é bem pequena. Então, rapidinho você faz esse cabelo, ó. E depois deixa ele soltinho assim, tá? Vou colar apenas a parte de baixo aqui, ó, pra cobrir essa costura. Então, é tudo bem simples. Ó. Organiza direitinho e pressiona, tá? Vou fazer a mesma coisa com as outras duas. Colar apenas metade da mecha, né? Ó. E depois passar cola aqui embaixo. Quando eu faço boneca grande, eu gosto de costurar. Se os cabelos forem soltos, né, eu prefiro costurar mecha por mecha, já que, enfim, gosto de um acabamento melhor.
Mas como é uma bonequinha bem pequenininha, aí eu vou fazer com a cola mesmo. Na realidade, eu só uso cola quando eu faço uma boneca, no caso Maria Chiquinha, mesmo nas bonecas grandes. Aí, quando é Maria Chiquinha, como vai ficar tudo amarrado, aí eu uso a cola. Se for uma boneca com os cabelos soltos, aí eu prefiro costurar mecha por mecha, mesmo que dê muito mais trabalho, enfim, eu prefiro. Como essa daqui é pequenininha, ó, não tem problema, vou usar a cola mesmo. Ó. Prontinho, ó. Já cobri essa parte de trás, né, escondendo aquela costura. A intenção é essa. Depois é só aparar, igualar as pontas, mas eu quero ela com o cabelo um pouquinho mais curto, só que todo soltinho, né? Por isso que eu fiz desse jeito, ó. Aí, quando vira, fica assim. E por último, eu colo aquela outra mecha maior. Agora, eu vou passar cola, começando aqui do meio. A cabeça dele fica atrapalhando um pouquinho, mas dá pra fazer, tá? Com paciência. Ó, aí vou passar só mais um pouco aqui, nessa parte do lado. Só pra finalizar. Pressiona aqui um pouco. Tá prontinha essa parte. Aqui do outro lado também. Ó, vai organizando os fios, depois pressiona. Prontinho. Não tem nada de difícil aqui pra fazer o cabelinho dela. Eu queria ele soltinho mesmo, mas você faz do jeito que quiser, pode fazer cacheado, enfim. E aqui, depois eu vou fazer um corte só pra igualar as pontas, né? Deixar tudo bonitinho. Mas é basicamente isso. Vou começar aqui pela frente. Vai passando cola, ó. Aqui do outro lado, com cuidado para não pegar cola no cabelinho dela. Eu vi essa peça na internet, só que de uma outra forma, né? Com algumas diferenças e tal. E eu resolvi fazer do meu jeito. Eu acredito que a peça era num tamanho menor, mas aí eu desenvolvi o molde num tamanho maior.
você vai fazendo do jeito que quiser. E a peça que eu vi não tinha o bebê. Era só eles assim, juntinhos. Aí eu fui tentando fazer do meu jeito. Colocando algumas coisinhas diferentes. Ó. Prontinho. Aqui atrás é só preencher para esconder esse acabamento, essa costura que foi feita. Então, vou passar cola aqui. E já aproveitar esses cachinhos que eu já colei, ó, já para ocupar aqui o espaço. Depois é só encaixar as outras mechas. E você vai ver que com poucas mechinhas você consegue cobrir a cabeça dele e ficar um cabelinho bacana. Eu só tô usando a cola para fazer esse cabelo cacheado, porque é uma peça pequena e também não é encomenda, tá? Eu só aproveitei alguns retalhos aqui para fazer essa peça e trazer para vocês. Se isso daqui fosse uma encomenda, eu preferia costurar. Cabelinho dela, cabelinho dele, ia ser tudo costurado, porque por mais que a gente tenha cuidado, essa questão da cola é meio complicada, né? Quando você vai fazer cabelos soltos. Quando o cabelo é todo amarradinho, não tem problema, porque não tem como aparecer a cola. Mas quando é com cabelo assim soltinho, eu sugiro que você costure as mechas para não correr risco de ficar aparecendo, né? Mas como esse daqui não é encomenda, aí eu resolvi fazer com cola. Mas fica aí a dica. Se for fazer para uma encomenda, alguma coisa, faça costurando ao invés de usar a cola. É só a minha opinião, tá? Mas aí cada um trabalha do jeito que quiser. Ó, prontinho. Agora eu vou fazer a limpeza, né? Tirar esses fios que ficam aparecendo. Tentar deixar ele bem arrumadinho. E aparar as pontas, tanto do cabelo dele como do cabelo dela. Mas já dá pra ter uma noção de como vai ficar aqui, né? Olha só. Ah, eu tô tão orgulhosa de fazer essa peça, porque fui eu mesma que desenvolvi o molde. E eu achei que não ia dar certo, mas depois fui estudando como é que faria aqui e ali. E deu certo. Olha só que fofo. Bom, vou fazer isso, né? Aparar os cabelos deles. E depois, gente, é só costurar os bracinhos aqui, ó. Primeiro esse, depois esse. Dá um nozinho, uns pontinhos aqui nas mãos, tá? Você vai costurar, dá uns pontinhos aqui, ó, do lado, aqui também. E depois dá uns pontinhos unindo as mãos deles, tá? Eu vou fazer isso com calma, porque aqui tá meio complicado, tá tudo muito apertado com o tripé. Mas é isso, vou dar uns pontinhos aqui nos braços, depois nas mãos, pra ficar bem preso. E aí é só encaixar, ou você encaixa só a bonequinha no meio, ou você pode costurar, dar uns pontinhos aqui no corpo dela e encaixar ela assim no meio deles, tá? É isso. Então, eu vou fazer esses pontinhos aqui rapidinho, encaixar a boneca, parar as pontinhas dos cabelos deles e vai estar pronto o nosso trabalhinho de hoje. E olha que graça que ficou o nosso trabalho, muito fofo, né, gente? O cabelinho dela ficou bem bacana, usando sobrinhas de lã, vocês viram? Então, dá para aproveitar tranquilamente para poder fazer esses pequenos trabalhos. E eu acho que ficou uma graça, né? Depois que eu costurei os bracinhos, eu pus a boneca no meio, a bebezinha, né, no meio, e ficou assim
Eu espero que vocês tenham gostado, eu fiz com muito carinho, mas deu uma trabalheira para gravar esse vídeo, editar, vocês nem imaginam. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. O seu like é muito importante, é algo que não te custa nada, mas para mim faz uma diferença enorme. Então, se puder, deixe seu joinha, tá? E é isso, aguarde os próximos vídeos e a gente se vê no próximo passo a passo.